essa questão de fazer com um colega que não está na subturma, tá? Para quem não assistiu, não estava na aula passada, essa disciplina vai se construir, tá, com grupos. E tem uma questão, como vocês são divididos em 2 subturmas, daqui a pouco, aquele colega que eu tenho, que eu quero fazer o trabalho, que eu já tinha um trabalho em andamento, está na outra subturma. Então, vai ter essa autorização, tá, para que aconteça para quem precisar, tá? Então, essa é a primeira informação para vocês. Aí eu coloquei lá que só me comunica, me avisa de quem é que não é da subturma, para mim fazer esse controle, tá? E aí, sem problema nenhum, tá? A ideia é que a gente consiga organizar. Dani, tu levantou a mão? Ô, senhor, como é que a gente vê se a gente está na subturma 1 ou subturma 2? Eu mostro para ti, mas tu clica ali em minha turma, eu acho, ou colegas, na visão de aluno de vocês, eu não me lembro bem, mas eu entro aqui no meu aula e mostro junto, que eu acho que eu tenho do meu curso aqui, que eu consigo ver para ti, tá? Então, gente, vai acontecer muito isso também dos colegas que não estavam na primeira aula e também não estarem entendendo ainda essa dinâmica dos grupos, mas é uma disciplina que a gente trabalha com bastante prática e aí nós vamos trabalhar com grupos de 3, 4, né, que eu ficasse ali no máximo em 5, como eu combinei com vocês, e teve um grupo que eu acho que eu liberei 6, mas porque me colocou algumas questões bem relevantes para o trabalho ali. Mas aí a gente faz esses ajustes internos. O interessante é que o bom é que não ficasse nenhum grupo com 2. Eu estava olhando mais ou menos nas conversas, que eu não me lembro se é a Ana e a Thaís que estavam só com 2. Então, eu acho que dava para fazer um ajuste. Oi? Estamos com 3 agora. Ah, tá, aumentou um pouco. Então tá bom. Luciana, pode falar, tinha levantado a mão? Isso, prof. Olha só, o nosso grupo está com 7 pessoas, prof. Agora não tem mais vaga. Eu sei, foi o nosso grupo que pedimos autorização para fazer com 6. Tá? É que nós já temos um planejamento, assim, de aulas de 12 semanas, né? Então, é um grupo com 7 que nós vamos dividir essas tarefas, se o professor autorizar. Que seja 7, nós já estamos bem integrados na atividade, organizando as tarefas, tá? E quanto a um do outro subgrupo, nós temos uma integrante, que é a Casey, ela é do outro subgrupo, mas no primeiro momento já queríamos fazer juntas, né? Nós já trabalhamos juntas outras vezes com esse grupo. Então, o professor autorizou, ela mostrou o linkzinho ali, que estava autorizadinho. Então, ela é a única do outro subgrupo, o resto é tudo do mesmo, tá, professor? Maravilha. Ah, tá. Maravilha. Fica por enquanto, posso... Seguimos, então, com o nosso SEG. Então, obrigada. Segue até porque a dinâmica vocês têm bastante trabalho ali e a Casey me explicou tudo certinho, então fica tranquilo. Ai, que bom. Tá bom, prof. Obrigada. Eu tô vendo ali no chat ali, vão se ajustando ali, vão colocando quem tá sem grupo, quem não tá aí, para conseguir se encaixar. Mas a gente vai acomodando isso agora nessas 2 semanas sem problema nenhum, tá? Pri, pode falar. Professora, assim, ó... Tô assim. Me ouvindo? Ah, tá. É que eu entrei lá no meu subgrupo e eu não consegui ver quem são os integrantes. Eu procurei lá para ver e não achei nada. Tá, tu não conseguiu ver os teus colegas daquela subturma, é isso, Pri? Isso mesmo. Então, não tem problema, eu também vejo, já abro ali geral para vocês ali, e qualquer coisa também eu mando a lista dos colegas para vocês ali no nosso grupo do WhatsApp, ou até abro uma aba ali no aula e coloco as 2 turmas ali para vocês visualizarem, tá bom? Então, gente, aí nós vamos, né, dar seguimento à nossa ideia de trabalhar com a reflexão. Não é algo fácil, tá? Não é algo muito fácil de trabalhar com reflexão, porque nós vamos ter um discurso bom, nós vamos escrever bem, só que a questão, por exemplo, de trabalhar com a reflexão na prática é muito complicado. Muito, muito complicado mesmo. E aí a gente vai, né, só para vocês terem uma ideia, a gente está trabalhando agora, por exemplo, com uma primeira formação de grupos.
é complexo, porque a gente tem que ponderar, a gente tem que conversar, articular as situações, e no presencial não é diferente com o aluno. E a Alarcão, que é o texto que eu coloquei para vocês, que ainda está em tempo de ler, né, ela faz esse movimento brilhante de uma forma simples, né? Então, eu acho bem interessante para dinâmicas de grupo trabalhar com essa questão. Por quê? Eu digo que eu trabalho de uma forma crítica. Ok, mas quando o meu colega dá uma sugestão ou dá uma ideia, você diz assim, não, mas já está pronto, a gente já alinhou, não dá para voltar, não dá para reorganizar. Já vai por terra tudo aquilo que eu disse de educação crítica, de educação reflexiva. Gente, nenhum projeto, ele fica pronto, ele fica acabado. O projeto, ele está sempre em construção. A prática docente está sempre em construção, né? Não existe nenhum grupo lindo e maravilhoso, a não ser quando eu me acomodo em uma parte, deixo alguns componentes desse grupo levarem o trabalho até o final, não colocando o meu ponto de vista. Aí tudo flui. E na sala de aula e na educação básica, é mais complexo ainda, porque os alunos ainda não têm aquela formação de falar, de argumentar. E os que têm essa iniciativa, muitas vezes pelos professores, e posso dizer para vocês, porque eu trabalho com professores, são taxados como chatos, né, como CDF, como implicante. Né? Aquele aluno que questiona, que está sempre querendo, né, saber o porquê. Né? Então, a gente vai trabalhar hoje nessa linha de uma forma bem dinâmica, bem pausada, porque a ideia é que vocês realmente saiam com pontos de interrogação nessa questão de trabalhar reflexivo. Bom, a gente já sabe que a gente vai ter que tocar um projeto, vai ter que sair alguma coisa. A prioridade é trabalhar com projetos remotos, tá? Para vocês não ficarem, não terem que ir presencial para nenhum lugar. Então, a ideia é que a gente toque até o final com projetos remotos à distância, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai conversando. Como é que funciona a dinâmica, tá? Eu vou passar algumas reflexões de algumas páginas do texto, tá? E vocês podem estar participando no meio, tá? Para ficar dinâmico. E depois, eu vou apresentar ali o que a gente tem que fazer de exercício, né? De continuidade da leitura. Mas a ideia é que hoje a gente encoste um pouquinho nesse texto, tá? Eu vou apresentar minha tela aqui, e aí a qualquer momento vocês podem abrir o microfone e me chamar, tá? Sem problema nenhum. Quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, lá entrem, tá, pessoal? Lá é um backup de fuga, lá é onde vocês conseguem perguntar alguma coisa, é onde os colegas lembram, tem aula, tá aqui, na descrição do grupo eu já vi que colocaram o nosso link do Meet, tá? Então acho que é bem interessante, não é um grupo que está poluído, lotado daquelas mensagens de bom dia, boa noite, porque daí ninguém aguenta, mas é um grupo bem dinâmico ali, que eu acho que pode ajudar bastante vocês, tá? Então a gente vai trabalhar com essa questão da Alarcão. Tá? Só alguém me diz aí se está aparecendo a apresentação para vocês? Está aparecendo a formação do professor reflexivo. Tá, muito obrigado. Na verdade, reflexixo. Tá, exato, vamos arrumar isso aqui, porque depois fica no aula, fica feio. Não fica legal. Melhorou, né? Bom, então, pessoal, é o capítulo 2, o texto que eu coloquei para vocês no aula, tá? Para leitura. E eu trago um primeiro questionamento da página 43, que tem uma afirmação, e eu concordo muito com isso, que a gente hoje no Brasil, né, nós temos uma crítica muito acesa contra a proposta do professor reflexivo, tá? Eu trago aqui, né, uma passagem do Mário Quintana, né, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Eu não sei se vocês sabem
a origem, né, deste trecho do Mário Quintana, mas o Mário Quintana demorou muito tempo para fazer parte da academia, né, da Academia de Letras, porque não era interessante para a Academia de Letras ter um poeta social, um poeta que no final da sua vida não tinha um apartamento para morar, né, e contou com a colaboração de alguns amigos. E aí ele escreve esse poema como uma forma de revolta, dizendo que não importava, né, quanto tempo demorasse, mas que ele entraria para a Academia, né, Brasileira de Letras pelo seu trabalho. E nós, professores, estamos vivendo um momento no Brasil, há um tempo já, quase uma década, de desvalorização da nossa profissão. Muitas vezes chamados de doutrinadores, né, muitas vezes chamados até de esquerdistas, né, como se isso fosse uma injúria, ter uma posição política, mas a gente passa por este temporal que está durando até mais do que eu achei que demoraria, né? Então, é isso que eu firmo primeiro para vocês. Em primeiro lugar, né, é uma profissão que desacomoda, porque difícil, até saiu uma pesquisa recentemente do sonho do jovem da década de 90 e do sonho do jovem, acho que foi em 2018, refizeram essa pesquisa. Na década de 90, a gente tinha 60% das pessoas que escolhiam ser professor. Isso caiu. Agora 10% dos jovens a nível nacional desejam ser professores. Aí várias questões influenciam isto, né? A questão da família, né? A questão da sociedade, a questão da remuneração, que aí eu sempre falei para os alunos que me perguntaram, depende. Se você decide ser um professor que vai ganhar pouco, você vai ganhar pouco. Mas se você decide ser um professor que realmente vai ganhar bem e vai ter qualidade no seu trabalho e realmente vai ser um professor que vai deixar lembrança, a gente consegue chegar aonde a gente quer. Não é fácil, não estou dizendo que é lindo e maravilhoso, mas que nós que estamos aqui temos que começar a valorizar um pouquinho mais a nossa profissão, né? Qual é a tua profissão? Eu sou professor. O que tu está estudando? Eu estou estudando pedagogia, educação física para ser professor e ponto. É uma afirmação que vocês têm que fazer todos os dias, né? Não que vocês não possam depois fazer uma outra graduação ou ter uma segunda ou terceira profissão. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que o curso de vocês deve ser valorizado, sim. A escolha profissional deve ser muito bem valorizada, tá? Então, eu trago essa primeira passagem, porque na página 43, né, a Alarcón faz isso. Ela traz que a gente está sofrendo esse caos, esse tormento, mas que alavancamos um grupo bem interessante, né? Todos os profissionais, eles passam por uma sala de aula, eles passam por uma educação básica. Não existe ninguém que escolheu ser médico e não teve que trabalhar e estudar na educação básica. Então, é uma etapa muito importante na formação, né, do ser, tá? Então, ela traz isto na página 43, e aí depois eu gostei, porque tiveram alguns que trouxeram esse tipo de reflexão, tá? Uma outra questão a se conversar é a questão dos adjetivos empregados à questão da reflexão, né? A sala de aula é um lugar de conflitos e incertezas, tá? Então, deixa eu só aceitar alguém aqui. Tá, então, essa sala de aula, ela é um lugar de conflitos e incertezas. Gente, toda sala de aula, ela é este lugar. Então, deixa eu aceitar a Tamires aqui. Ok. Boa noite, pessoal. Sobre conflitos e incertezas ou conflitos e certezas? Conflitos e incertezas. Tá? Obrigada. Tá? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, gente, dentro do ambiente educativo. Tá? Tu trabalha com o ser humano, ele é... Até hoje eu estava lendo um outro trecho do livro, e ele falava na questão, né, da complexidade do ser humano. E eu acho que é isso que nos fascina, é isso que nos atrai, né? Então, é um lugar de conflitos e incertezas.
O conhecimento especializado também para esse professor, ele precisa ser emergente, ele tem que ser uma emergência, ele tem que ser uma prioridade. O que é esse conhecimento especializado? Não é o conhecimento técnico, que faz parte também da nossa formação. A gente vai chegar nessa discussão aqui numa outra página. Mas eu preciso me especializar naquilo que eu decidi fazer. Eu tenho que realmente saber em que campo eu estou e como é que eu vou, né, fazer essa troca de saberes. O professor precisa desenvolver a sua sabedoria e criatividade, tá? Sabedoria e criatividade, deixa eu só colocar aqui para ver vocês, no sentido de que, quando é que eu trago a sabedoria? Quando eu, professor, tá, deixo de trabalhar o conteúdo porque eu tenho uma outra situação em sala de aula que é muito mais emergente a trabalhar. Às vezes, o que eu vou transmitir, conversar, trocar com o meu aluno em sala de aula vai ser muito mais importante que o conteúdo e são necessários. Mediação de conflito, surge qualquer questão de exclusão social ali dentro, é hora de parar, é hora de conversar. Por quê? Muitas vezes, esses alunos, tá, vão ter só vocês para falar, vão ter só aquele ambiente escolar para falar, porque em casa não é provocado esse tipo de discussão, né? Então, essa questão, essa sabedoria que eu quero que vocês peguem para vocês como uma das qualidades do professor reflexivo. Saber que muitas vezes eu vou ter que deixar o conteúdo de lado para trabalhar outras situações, né? É verdade, André. Na verdade, não tem uma rotina. A gente trabalha com rotinas e tudo mais, mas é imprevisível. Trabalhar em grupos, ele é muito imprevisível. Mas tenham essa sabedoria. Às vezes, né, eu sei que muitas vezes a gente entra para a sala de aula e a gente é exigido. Não, eu tenho que vencer o conteúdo, eu tenho que trabalhar. Ou lá na educação física, não, eu tenho que dar tal esporte, eu tenho que trabalhar as regras. Mas surgem situações que, se eu não trabalhar naquele momento, eu não trabalho mais. Trazendo só exemplificando para vocês. A gente está 1 ano em educação remota também, na educação básica. E hoje, arrumando e organizando as turmas aqui do ensino médio da escola, uma mãe entra desesperada em contato comigo, que a aluna está vindo de outra escola, aqui na minha cidade, a única escola de ensino médio é a nossa, dizendo que, pelo amor de Deus, que eu não colocasse a filha dela com turmas da nossa escola ali, porque ela já saiu dali por causa de bullying. E essa menina ainda sofreu bullying no virtual também. Então, o desespero dessa mãe no virtual também acontece, né? E o que mais me chama a atenção, estava ocorrendo em aula, no Meet com a professora, e a professora não trabalhou isso, ou se não consegue trabalhar, passa para alguém trabalhar, passa para o supervisor, passa para o orientador, passa para alguém, para a diretora, para um colega. Então, o conteúdo daquela hora ali era o menos importante. Essa menina estava sofrendo bullying, né, no ambiente educativo. Então, essa sabedoria a gente tem que ter. Tem momentos que eu tenho que dizer assim, não, hoje não é conteúdo. Hoje eu não tenho como trabalhar conteúdo porque eu tenho outras, né, situações para... E situações desse tipo, gente, se a gente não trabalha em aula, se a gente não busca ajuda naquele momento, eu posso ser corresponsável por algo muito mais grave no futuro. Tá? Então, entra a parte humanista, né, Sor? Total. Porque não basta a gente ter aquele currículo acadêmico, como a gente estava estudando acho que foi na aula de ontem do estágio, que eu estava lendo ali para fazer o coisa, e não ter um currículo humanista. A gente precisa ter aquela realidade ali junto, né? Tem que ser em conjunto, né? O humanista, ele é o pilar, ele é o cerne da situação, porque a gente trabalha com relações humanas. E eu acho que isso tem que ser bem esclarecido, bem enfatizado, né? Tem vários exemplos, assim, que a gente, se fosse conversar, ficaria horas e horas conversando. Mas, assim, essa sabedoria que eu trago para vocês, o professor reflexivo, não é que ele tenha que dar conta de trabalhar tudo, mas ele tem que entender que ele tem que buscar mecanismos de ajuda. E também eu sou contrário ao professor polvo, que é aquele, não, eu vou resolver tudo aqui, vai dar certo, ok. Não, também não posso ser assim. Eu tenho que buscar ajuda no ambiente escolar que eu conseguir, e eu tenho que, sim,
compartilhar dessas incertezas, né? Dentro da escola, dentro do ambiente de aprendizagem, a gente tem uma equipe. Mesmo não sendo muito eficiente às vezes, eu tenho que também trazer serviços para essa equipe. Eu tenho que trazer demandas para juntos, né, chegar num consenso. Mas essa sabedoria que a Larcão fala, tá? De que muitas vezes o conteúdo ele tem que ser deixado de lado para que realmente eu consiga trabalhar num ambiente e depois o conteúdo ser passado com qualidade. Porque onde eu não medio conflitos, eu não trabalho, né? Então, muita atenção nessa parte, tá? Ela traz para nós. Na página 44, ela faz uma reflexão, né? Ela traz que a gente também, o professor, ele não pode ser um mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores, tá? Então, eu não posso ser somente um professor reprodutor, tá? E aí nós vamos entrar numa outra demanda, que é a seguinte: por que eu trabalho, que o professor ele tem que estar trabalhando na sua área de formação? Porque se ele não trabalha na sua área de formação, automaticamente ele vai ser um reprodutor. Porque aquilo que eu não domino, aquilo que eu não fui formado, aquilo que eu não trabalhei ao longo da minha vida, eu vou repetir. Tá? Eu vou reproduzir somente. Eu não vou mediar. Então, é uma outra situação desse professor reflexivo em refletir a sua prática, né? No começo da minha vida profissional, eu peguei tudo que me deram no estado, química, física, e hoje eu fico com pena dos alunos que tiveram química e física comigo, porque realmente eu não devo ter passado quase nada de interessante para eles, porque não era da minha área de formação. Mas esse é um problema. Esse é um problema, né? Então, isso é um problema muito grande que a gente tem ainda nas escolas estaduais e alguns municípios também, tá? Então, assim, essa questão da formação. Aquilo que eu digo para vocês, no início a gente encara tudo, mas chega um ponto que depois vocês, com certeza, vão começar a refletir e ver que a gente não deve fazer isso, mas são questões que surgem que nós temos que ter um pouco de cuidado. Mas antes, de repente, na escola, tu dizer, olha, eu sou formado nessa área, eu consigo trabalhar bem aqui, eu vou conseguir me esperar bem, do que acabar pegando tudo e vocês, né, pegarem uma síndrome que é muito famosa, que é a síndrome de Burnout, né, que o professor pega, que a estafa é o cansaço por ter que estudar demasiadamente aquilo que não é da sua formação, tá? A única coisa que eu sempre ouvi o Iago colocar alguma coisa de artes ali, a única coisa que eu sempre neguei na minha vida, que eu nunca substituí, foi o professor de educação física. Eu nunca. Por quê? Eu tenho comigo que qualquer esporte que eu for fazer, qualquer situação que eu for fazer, ter um conhecimento de anatomia, de tudo que eu possa trabalhar naquele momento, que não é da minha formação, não é da minha função. Me coloca numa sala de aula com 40 alunos do 6º ano, que eu vou, mas assim, não me coloca com 10 alunos numa quadra. É uma coisa, e eu acho que isso faz parte da formação de cada um. Então, isso é uma outra, na página 44, ela faz essa reflexão. E a Andréia até colocou lá no grupo do WhatsApp, lembrando do vídeo, um vídeo de 2 minutos e pouco, que fala na questão do Dewey, né, que ele trabalha essa questão reflexiva, e ele diz que o interessante dentro de um projeto escolar é eu lançar o projeto, trabalhar o projeto e reavaliar constantemente. Se não deu certo, eu volto e tento podar essas arestas, né? Se deu certo, eu posso ainda melhorar esse projeto, mas a reavaliação tem que ser constante. Tá? Tem que ser muito constante no processo. E esse vídeo esclarece bem a questão do Dewey, quando ele fala, né, que é experimental. Eu faço experiências, né, dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente educativo, né? Então, é experimental. Se eu não experimentar alguma coisa, alguma situação, nunca vou saber se dá certo, né? Se eu ficar sempre naquela mesma prática, naquela mesma rotina, eu não sei se o novo não vai dar certo. Então, é muito, muito interessante essa concepção do Dewey dentro do processo. É um videozinho de 2 minutos, gente. Tá lá no TDE da aula passada, na subturma.
vale a pena. Quem não assistiu, assista, só para vocês entenderem essa questão, que não tem problema nenhum de vocês voltarem 1000 vezes na atividade que for. Mas tem uma coisa que nos engessa na escola, eu não sei se você sabe. O que mais me engessa dentro de um ambiente escolar, que me condiciona, às vezes, a trabalhar de uma forma vazia? O plano curricular da escola. Obrigado, Iago. Exato. O currículo da escola, ele nos engessa. Mas a minha prática não precisa ser pautada nessa questão do currículo escolar, né? O currículo escolar, ele pode ser seguido e eu não preciso ter uma prática estanque tradicional. Por isso que está a questão, que volta a questão das metodologias. Não vou falar nem ativa, tá? Não é metodologias ativas. É a metodologia. A metodologia é algo assim... eu acho que a Pamela levantou a mão? Sim, prof. Hoje eu ainda estava conversando com a Marília e coloquei para ela isso num áudio, que eu entrei numa escola onde estava um currículo, né? Sabe como é que era a situação que estava, né? A metodologia que você estava trabalhando. E então eu não fugi digamos assim, do currículo da escola, da matéria, da disciplina, mas eu troquei o modo de aplicação. Eu usei as metodologias porque eu não me encaixei e eu não iria trabalhar daquela forma, né? Porque eu tenho princípios que regem a minha educação, enfim, né? Eu querer ser um professor melhor todo dia, então eu não aceitei. Então, o que eu fiz? A gente foi para acordos, né? Que uma parte eu cedi, outras partes a professora cedeu, e depois que a gente recebeu essas atividades, ela percebeu como faz a diferença coisas novas, tentativas novas, mesmo que não dê certo. A gente tem que tentar. A gente tem que tentar modificar sempre. E sempre trazer o novo. Porque aquilo pode ser bom, pode ser ruim? Pode. Mas geralmente faz a diferença. E eu coloquei isso para Marília hoje. Estava conversando com ela num áudio e estava conversando com uma outra professora também sobre isso. Que ela era do ensino fundamental e agora ela está na educação infantil. E aí ela estava bem preocupada com essa questão do remoto. E eu falei que eu sempre fui muito contra, né, o ensino remoto, estágio remoto, enfim. E que se hoje não fosse o estágio remoto que eu fiz, eu não conseguiria estar dando aula. Porque hoje eu percebo o que não dá certo, a gente modifica, o que deu certo a gente segue. E assim a gente vai indo, né, que é o que tem. A educação é isso, o professor é isso, tem que renascer todo dia. Cada dia um dia novo e cada dia é uma aventura diferente. Pamela, bem interessante o que tu traz, né, nessa questão do ensino remoto, e eu acompanhei, né, o teu início lá, o desespero de todos, e a gente nos pegou, e é essa questão, né, o porquê que tu, que está iniciando, ou qualquer um de nós aqui, não pode dizer, olha só, eu acho que dá para fazer de uma outra maneira. E caso não conseguisse a negociação com quem trabalha à frente da escola e tudo mais, eu não preciso externar e derrubar o currículo, mas eu preciso, sim, trabalhar de uma forma diferenciada a aplicação desse currículo, desses conteúdos. Esse ano aqui eu resolvi um desafio e aí vai envolver o pessoal de algumas áreas, né? A Mayara coloca, né? Acredito também que junto da metodologia didática do professor é essencial para essas situações. Sim, Mayara, sim. Eu acho que sim, a didática. E a didática é algo muito interessante. Eu já vi professores, né, extremamente tradicionais com uma didática linda. Eu já vi, eu tive professores assim. E tem um do semestre passado lá no mestrado, que era um cara extremamente tradicional, só que eu me encantava com o encantamento dele de trabalhar aqueles textos. Ele trazia, sabe, algo que eu via assim, tu tá na tua área. E realmente, né, ele estava na área dele. E esse ano eu coloquei algumas propostas aqui na escola com base, vou dar um exemplo clássico, né? Qual é a frase para qualquer professor de educação física em uma escola?
atira uma bola e fica olhando os alunos da quadra. Ou então, para a pedagogia, só brincam, desenham e pintam, só trabalham com sucata. Gente, são estereótipos. Se isso ainda é dito, é porque o currículo nunca foi questionado, porque a questão crítica, o debate nunca foi questionado. Eu escuto até hoje, pedagogia é igual ao magistério. Mas educação física ali, atira uma bola, ele fica olhando ali, ou então sair a caminhar, vão fazer uma saidinha de campo, gente, ou então vão correr, eles estão correndo a manhã inteira na volta da escola. É complicado, é muito complicado a gente mudar isso, só que eu acho que a gente tem que desacomodar, vocês têm que desacomodar, sim, nesse processo, entendeu? Porque tem um cara, uma pessoa responsável que vai mudar o conceito, a concepção de vocês. É o aluno. É o aluno que vai trazer que se realmente acontece de forma significativa. Eu sempre digo, se está existindo algum problema em alguma sala de aula, eu chamo 2 ou 3 alunos. Dificilmente esses alunos vão conseguir, né, mentir para um supervisor, para o orientador. Algo está acontecendo ali, entendeu? Já ouvi de alunos de 6º, 7º ano, não, ela traz um monte de textos, mas ela explica muito bem, ela trabalha muito bem. Mas em contrapartida tem a outra que trabalha com tecnologias e tudo mais, mas não explica nada, né? Então, assim, essa é uma questão que a gente tem que fazer esse movimento, a gente tem que conversar sobre, questionar aquilo que a Pamela trouxe. Eu estava conversando com a Marília hoje. Esse movimento tem que existir, gente. Eu tenho que nos meus pares, eu tenho que nos meus colegas, eu tenho que nos meus colegas de profissão, tem que existir. Nem um professor é autossuficiente. Se ele for autossuficiente, ele vai passar isso para o aluno. E o aluno vai achar que ele não precisa de ninguém. E vai chegar um momento da vida que, quando ele precisar de alguém, ele vai quebrar a cara, vai doer muito. Então, assim, temos que sim, tá? Não entendi o que o professor Felipe falou. Eu vou no Iago, eu vou na Priscila, eu vou na Luciana, eu vou em alguém. Eu não posso ficar também nessa questão. E que bom, né? Por exemplo, vou pegar o exemplo da Casey. Já conheço a Casey há algum tempo. A Casey já veio com uma pergunta, mas ela já sabia o meu questionamento, ela já veio com uma resposta e já veio com o argumento. Ela me derrubou por terra. Eu mudei a estrutura e passei a permitir a questão de troca de subturma, né? Que daqui um pouco, lá quando a Gabriele, acho que foi a Gabi, não a Eduarda me perguntou, eu disse, não, Eduarda, vai ser na mesma subturma, né? Sabe, essa questão do argumento, do negociar, isso tem que existir, tá? Então, esse movimento da educação vocês têm que ter. Quando vocês entenderem que vocês não têm que fazer tudo certo, vai ser libertador. Mas agora, claro, né? Eu também não vou fazer errado, sempre errado, e não vou procurar, não vou buscar o meu colega, né? É verdade, agora e assim, quer me ganhar é me chamar no WhatsApp para conversar. Cara, não tem, trouxe, o que tu acha da gente fazer isso? Vamos fazer. Esse movimento, né? Eu acredito muito nessa experiência, sabe? Eu acredito que a disciplina é de vocês, não é minha. Ela tem que ser construída por vocês. Não é minha disciplina. O professor que entra na sala de aula dizendo minha turma, dá meia volta, vai fazer uma outra coisinha, gente. Por favor, sai da educação. A turma é da turma, é de vocês, né? E isso tem que ser levado lá, e ela se molda, ela se constrói. O professor, ele media, ele orienta, ele mais ou menos dá um caminho. E esse é um movimento interessante, isso é que é para ser feito, né? Então, isso é uma coisa sempre a discutir, a relevar. E aquilo, né? Não adianta também tu falar bonito, fazer bonito e chegar na hora da prática, daqui um pouco, né? A palavra que ainda está em alta, né? Empatia, né? Empatia. Mas também, né? Pegou Covid e não saía da praia. Tu pode pegar Covid de um pacotinho de mercado. Então, não julgue o colega. Né? A gente não sabe o que se passa ali. Agora, claro, trabalhamos com conscientização, né? Então, isso é maravilhoso. Hoje, no começo da aula, né, eu tive uma aula sobre marimbondos, então, aqui, né, que tinha um marimbondo na frente da casa, né, e tudo mais, né? Então, isso é legal. Isso é interessante dentro da educação, tá? Então,
seguindo aqui a nossa linha, tá? Na página 45 se fala em tecnocracia. Ah, gente, tecnocracia. Vocês têm que cuidar muito para não virar tecnocratas, tá? De trabalhar somente a técnica, não praticar e não mostrar o para que serve a técnica, né? Eu gosto muito dessa charge, eu não achei uma com a qualidade melhor, mas que tem as ovelhinhas ali. E, né, o pastor falaria, ei, Maria, vai com as outras. Ela, não me chamo Maria. Já começa por aí, né? Eu acho que essa questão da rebeldia... Né, na vida todinha. Toda. E que bom, gente. Eu acho que esse é o movimento que a gente tem que fazer, né? Que trabalhar, sabe? Aqui, geralmente, eu tenho, né? O meu momento de experiência acaba sendo a minha sala de aula, a minha casa, como sala de aula nesse momento, e eu olho a novela, né? Força do Querer ali, e tem toda a questão, né? Da Ivana sofrendo com o processo de transformação, na verdade não um processo de transformação, mas de aceitação da sociedade. E a minha pequena de 6 anos pergunta, tá, pai, mas pode isso? Eu disse, pode, filha, pode e deve. Tá, ok, conversei aquilo de uma forma natural. E meu pai, numa concepção muito mais tradicional que a minha, numa formação, diz, não, mas não pode. E a Letícia, olha, avô, o pai diz que pode, o que importa é a gente ser feliz e ser aceito. Eu disse, eu já podia fechar agora, podia me aposentar, porque eu já ganhei o meu ano com essas palavras. Mas, gente, eu não ensinei ela a falar de uma forma decorada e bonita assim. Eu só ensinei e ensino ainda a minha filha que ela tem que aceitar as pessoas. As pessoas têm que ser aceitas com aquilo que elas escolhem e que faz bem para ela. Então, assim, são momentos, são insights que a gente tem que trabalhar. Né? A mesma forma dizer que o aluno não está querendo estudar de forma remota, ou então o aluno de graduação não está participando de tudo. Gente, espera lá, tem muitas coisas por trás disto que não nos fazem, nós não conseguimos enxergar, mas que estão lá, são dificuldades de acesso e tudo mais que você sabe melhor do que eu. Então, assim, julgue menos e participe mais. É o que eu digo que o professor reflexivo deve fazer. Participa do processo. Participa do teu aluno com o processo. Digo não. Se tem que dizer não, não é não. Não consigo fazer isso agora. Eu não tenho essa resposta agora. Ou não sei esse conceito agora. Não sei. Então, a gente tem que trabalhar muito com essas questões, né? Quem é que levantou a mão? A Marília. Oi, Marília, pode falar. Oi, prof. A respeito dessa questão do julgamento, né? Hoje eu vi um exemplo que me chamou muita atenção. Às vezes a gente julga o colega, tipo eu hoje, que estou com a câmera fechada, e não entende por quê. Muitos pensam que a gente está fazendo outras coisas, tal. Realmente pode ser. Mas hoje eu vi uma professora dando aula com o filho no colo. E a criança chorando, que queria, eu acho que queria mamar, ou ela queria trocar. E eu consegui ver o desespero dessa professora tendo que estar ali dando a cara a tapa, porque, tipo, eu como mãe estava vendo e me sentindo na pele dela, porque às vezes eu tô aqui escutando a aula e prestando atenção em tudo que está acontecendo, tendo outras coisas para fazer, e muitas vezes julguei as pessoas estarem de câmera fechada, e hoje estou de câmera fechada pensando nisso, né, o quanto eu fui hipócrita de pensar aquilo, e ver uma professora com o filho no colo dando aula para mim foi um orgulho. Como eu disse na postagem lá do aula, que a gente seja a mudança, né? Marília, tu toca numa coisa, às vezes, que na própria graduação eu já escutei professores, né? Eu dou nota por abrir a câmera. Gente, se eu tiver que algum dia recorrer a esses recursos para os alunos assistirem a minha aula ou para abrir a câmera, eu não sei, eu devo viver em outro mundo, mas que bom que tu trouxe esse ponto de reflexão, né, Marília? Essa questão, por exemplo, a gente tem que entender que a educação invadiu um espaço agora que não é dela, invadiu os lares, né? Eu aqui estou com adultos, eu estou na graduação, é muito cômodo eu falar, gente, eu tenho 40 na minha aula.
trabalha na educação básica durante o dia, ou com essa professora com o filho no colo, porque realmente ela não tem ninguém para deixar agora, porque daqui a pouco a creche está fechada, a escola está fechada. Então, é uma situação, né, muito, muito importante, né? Eu me lembro muito, tá? Não sei se era sexta, sétima série, né? No meu currículo na sétima série, eu sou terrível nos esportes, né, gente? Eu sou a coisa, meu Deus, né? E eu tinha muito medo de ir para o pavilhão da escola, porque... E na época era Nilcon, se jogava Nilcon. Mas eu tinha um professor excelente, porque ele viu o meu desespero. O que ele fez? Ele me pegou para ajudante dele. Ah, tu vai me ajudar. E eu aprendi todas as regras ajudando ele, mas eu não entrava em quadra. Eu não conseguia. E ele respeitou o meu limite. Ele tentou trabalhar, ele tentou me incentivar para ir, e foi que ele conseguiu que eu fizesse outros esportes, né? Corrida, salto em distância. Então, assim, mas essa questão, Marília, esse ponto de reflexão que a gente tem que ter. Eu não posso julgar um aluno porque ele está com a câmera fechada. Depois o cara vai lá e me dá um show num TDE, ou participa assim, ó. Escreve um parágrafo que tu diz assim, meu Deus, eu vou tatuar no meu braço. E o cara nunca abriu a câmera na minha aula, tu entendeu? Então, assim, é bem esse ponto de reflexão que nós vamos sempre procurar fazer aqui dentro, né? E realmente praticar isso. A gente tem que praticar. Eu, na mensagem da Casey, marcou muito semana passada, né? Que eu dei aula para a Casey, eu acho, em 2019. E eu adorei, porque ela, sabe, aquela questão de tu já vir questionar, mas tu tá com argumento ali. Não, eu vou argumentar até esse cara ver que realmente tem sentido eu fazer isso. E sabe, isso que é o interessante. Eu podia muito bem dizer para ela, não, Casey é na subturma e pronto, né? Mas que troca, né? Que troca, né? Já me vieram com um projeto todo estruturado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Gente, essa é a situação, essa é a troca, né? Esse movimento que deu no chat aqui, tô sem grupo, entra aqui, vai ali. Isso tem que ser uma constante dentro do nosso fazer, e eu vou cobrar de vocês toda aula isso, tá? Troquem com os colegas, julguem menos. A gente tem que aprender a julgar menos. Temos que aprender a julgar muito menos, tá? Então, assim, sabe, vamos realmente praticar aquilo, tá? A escola, ela traz nessa mesma página ainda, 45, que a escola é o maior espaço democrático. Ainda é, tá, gente? Ela ainda é o maior espaço democrático. Quando a gente fala em espaço democrático, a gente não pode deixar de linkar a questão, né, de movimentos que surgiram. Escola sem partido. Tá, ok. Se o meu aluno não pode escolher um partido, se o meu aluno não pode, então por que a gente vive numa democracia? Ou por quê? E dentro da sala de aula mesmo, por que a gente vive numa democracia? Muitas vezes a democracia também mostra que a gente tem que seguir algumas regras, né? Na aula tu propôs aquilo. Professor, mas por que a gente não vai para o pátio fazer isso? Olha, hoje a proposta é essa. Vamos tentar fazer essa proposta e um outro dia a gente vai para o pátio. Eu também não posso ser aquele que sempre, né, eu vou deixar dentro dessa democracia a minha questão ainda de mediador, né, de responsável por aquele ambiente, se perder. Mas a escola ainda é o maior espaço democrático. Ela é. Um exemplo ali do que a Pamela falou, eu não aceitei, eu fui argumentando com a professora da turma que eu trabalho até a gente chegar, tá bom para mim, tá bom para ti, e tem que ver depois se isso tá bom para os alunos, tá? Então, ainda é o maior espaço democrático, tá? Na página 46, ela traz um SOS, né? O professor tem que ter uma identidade profissional. Tá, beleza. Tranquilo, deixa eu só aceitar alguém aqui. Tá entrando. Leonardo aqui. Tá, então assim, o professor tem que ter uma identidade profissional. Isso é uma situação que vocês vão, né, adquirindo, vão mudando, né? Então, essa é uma situação, tá? Eu tenho um problema. Como identidade profissional, eu tenho um problema as minhas chamadas. Os meus diários sempre foi um terror, ainda é, porque eu dificilmente faço chamada em sala. Isso é um problema que eu tenho, que eu juro para vocês que eu tento corrigir muito.
Hoje facilita muito para mim essa questão aqui de, daqui um pouquinho é que respondeu o formulário, lá pontua. Mas eu gravo muito aquele que realmente está ali, aquele que participa de qualquer forma, tá? Então, mas a gente tem uma identidade profissional que a gente tem que preservar. Já coloquei na outra aula para vocês, né? Não tentem ser igual ao professor da turma do lado. Vocês nunca serão iguais. Vocês podem pegar as ideias, vocês podem reproduzir essas ideias, mas assumam a identidade profissional de vocês. Que seja na escola, e Felipe é o paizão. Ok, é tua identidade. Mas tu não vai deixar de ser paizão para agradar um terceiro elemento. Isso nunca. Fala também que eu tenho que ter uma dimensão holística, interativa e ecológica. Isso em vários sentidos, tá, gente? Em realmente ser vocês, sabe? Em realmente estar ali com o corpo, mas também se permitir ter problemas. Se permitir também estar triste na escola. Se permitir também que aquele dia não é um dia bom, ok? Tu não precisa todo dia, né, vestir aquela carapuça, aquele personagem e ir para lá. Não, isso não, nunca. Nunca, nunca, nunca vocês devem fazer isso, tá? E os alunos também têm que entender que o professor ele é um ser humano. Muitos dos pequenos, quem vai dar aula para os pequenos vai ver. Nas primeiras vezes que ele encontra vocês, ele diz, professor no mercado. Meu Deus, para eles, ver um professor no mercado é uma coisa assim, meu Deus, não sabia que o professor ia no supermercado. Ou então, né, quando surgiu a questão das redes sociais e tudo mais, não sabia que o professor tomava uma cervejinha. Disse, pois é, sabe? Essas questões, assim, a gente... é muito bacana. No início, assim, é muito, muito sabe? Eu trabalhei com aula de reforço no AEU ano passado, e às vezes eu mudava minha foto de perfil ali, às vezes eu estava com a Josi, que é a minha esposa, né? Às vezes estava com as gurias, e eu tenho um aluno autista muito, muito esperto, e diz, professora, eu não sabia que o senhor beijava na boca. Perdi a aula, velho. Perdi a aula, porque... E aí eu fui perguntando, ele disse, não, eu vi a sua foto com a sua namorada. E eu disse, cara, assim, sabe, então... a gente não pode perder isso, né? Essa questão, né? De ser vocês. E aí ele fala, né? Ela fala nessa dimensão holística, interativa, ecológica. Eu tenho que fazer esse movimento, né? E acentuar o caráter colaborativo no coletivo docente. O maior problema em uma escola é a sala dos professores. É o maior problema numa escola. Tu pode chegar muito animado. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Grace. A Grace chegar animadinha na sala dos professores, aí tá o Iago. Porque aquela turma não para, porque eu vou dar uma prova para ralar, porque eu vou reprovar todo mundo, porque eu não vou passar, porque isso, porque aquilo. Professor, Oi. Desculpa interromper, mas é que me usou de exemplo, eu vou ter que falar. Já aconteceu várias vezes, né, de chegar, eu sou estagiária, né, então, de chegar assim, naquele pique, né, a primeira frase da monitora de sala, bem que podia vir 2 hoje, né, fica assim, puxa vida, né, quebrou as pernas. Mas é, Grace, mas é isso, tu entendeu? Deixa eu ver aqui, o Preto levantou a mão? Sim. Não, é que assim, aconteceu uma coisa muito engraçada. No semestre passado, eu fui fazer o estágio, né, na escola dos meus filhos. Aí, antes da pandemia, que era o início da pandemia, que ainda não era remoto, né? Tá. Aí, fui eu lá junto com a professora, e ela não sabia qual era a mãe, né, também na escola. Ela começou a falar de um aluno, de outro, da turma, não sei o quê, e falando da turma do meu filho. Acabou falando do meu filho, que ele é bem agitado, né, e tal. Aí, nisso, veio a supervisora, fulana, ela é mãe da turminha, e fez uma cara assim, meio que apertou o braço dela, ela, desculpe. Foi muito engraçado. Mas tu sabe, essas questões surgem, né? Eu, ano passado, tive, né? Ano retrasado, com a Letícia, né? Eu tive o nome da Letícia na lista dos alunos que não entregavam quase tema de casa.
né? E pode ser uma culpa minha, a questão do tempo de casa. Mas a questão que a Grace coloca, tomara que venha 2 hoje, né? Essas questões negativas, ou então, né? Tu chega novo na escola e diz, eu peguei tal turma. Tu foi a pior turma da escola. Assim, olha, cara, às vezes tu tá com 100% de gasto. Vem para 60%, vem para 40%, vem para 30%, vem para 20%, porque tu é desarmado ali, né? E eu, assim, tudo que eu acho que na sala dos professores não deve ser falado é de aluno. Eu acho que isso tem outros lugares para conversar agora. Se for uma coisa construtiva, sim, olha só, a turma é terrível. Gente, e é difícil ter um 6º ano que não é terrível. E tem uma explicação lógica para isso. Eles estão até o 5º ano com uma professora só, unidocente. No 6º ano, o que acontece? Todas as disciplinas são divididas, então aquela pauleira é 5 professores num dia, já entra em matemática as equações, e assim já em educação física é uniforme. Gente, existe uma mudança, existe um movimento, tá, para isso, e se explicar. Agora, gente, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer lá para melhorar isso, entendeu? Não sei, daqui um pouco o processo vai ser, olha só, vamos entrar lá, vamos tirar 5 ou 6, vamos trazer para cá para conversar, vai ser esse o movimento. Agora, não detona demais, não derruba, porque o cara que é um terror no 6º ano pode trabalhar contigo daqui a um tempo, pode estar na graduação contigo depois. Então, assim, é processo humano, só que, assim, a sala dos professores, para mim, é um prejuízo. Na minha escola aqui, né, surgiu uma iniciativa muito legal, não tem sala dos professores, tem sala de intervalo para professores e funcionários juntos. Por que tem que ter a sala dos professores? O professor é mais que o funcionário? Não. Muitas vezes o funcionário educa mais que o professor. Né? Então, aqui se criou esse sistema, né? Quem é que tinha levantado a mão? Eu, né? Oi. Prof, não, é assim, eu acho muito engraçada essa parte que tu falou do terrível do 6º ano, né? Tá acontecendo uma coisa muito engraçada comigo agora, porque a diretora da minha escola foi minha primeira professora. E a secretária de educação de Sentinela era minha coordenadora no ensino fundamental. Triste. Olha, eu vou dizer assim, que se fosse pelo julgamento de como eu era, a Renata não para de postar coisa, pelo amor de Deus. Te prepara. Não, se fosse pelo julgamento do que eu era e de como eu sou hoje, eu não estaria. Não estaria ali, não estaria trabalhando com elas, né? Então, eu acho que a gente não deve julgar o aluno em primeiro lugar. A sala dos professores, para mim, eu acho que é a pior coisa que existe. Né, por experiência própria. O que eu faço na sala? A Renata vai rir agora. Eu entro, tomo café e como bolacha, bem sinceramente, tá? É isso. Que se tu for prestar atenção, tu vai ficar louco, em primeiro lugar, porque tu pegou essa turma, que a outra professora já pegou, porque essa turma é terrível, porque os pais não fazem nada, porque os pais não enviam atividades, porque os pais não participam, os pais não buscam isso e aquilo, né? E aí, porque daí no futuro, tu fica pensando, eu posso pegar essa turma ano que vem. Socorro, por Deus. E aí tu cria essa coisa contigo, tu cria essa crosta, tu envolve essa turma daquele parecer daquele professor. E aí tu já entra achando que aquela turma é terrível. Tu já entra caracterizando aquele aluno. E, na verdade, às vezes é a professora que não conseguiu trabalhar com aquela turma. Ela não deu a expectativa. Ela vem tanto com aquele dicionário dela, aquele livro dela, aquele diário dela, de 3, 4 anos atrás, que ela não fez um novo para trabalhar com uma turma nova, e aí ela não conseguiu aplicar aquilo. Mas não foi por culpa da turma. Foi por culpa dela. Que ela não fez diferença naquela turma. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que a sala dos professores deve ser descartada. Que legal que agora o Patrício mudou isso. Que agora é a sala dos funcionários. Porque o Patrício era uma coisa terrível, né? A sala dos professores. Tu passar por lá e tu ouvir teu nome. Era isso que a gente fazia, né? Pra gente saber o que estava acontecendo. Né? Então, eu acho que, assim, o pré-julgamento do aluno se constrói, às vezes, dentro da sala do professor. Isso é terrível. Exatamente, porque seria um momento para o professor refletir sobre buscar ajuda,
Daqui um pouco ela dizer, Simone, como é que é a Renata contigo lá? Ah, assim, o que tu faz então? Tem alguma coisa que tu tá fazendo que eu não tô fazendo, sabe? Ou não, não gosta de mim. Gente, menos, né? Sabe? Tu é o professor da situação, não gosta ou gosta, é outra situação, não pode levar para essa esfera, né? Então, essa troca não existe. O falar do aluno de uma forma construtiva não existe. Agora, gente, olha só, a Pamela realmente está muito agitada ou é muito agitado. O que a gente pode fazer? Ou daqui um pouco contigo, como é que não? Ela é agitada, mas faz. Ela está trabalhando, ela está construindo, sabe? Esse falar, né? Não. E eu digo, né? Geralmente quem muito fala é porque falta a sua metodologia. Falta a sua porque não faz. É. Quem muito fala é porque não faz. Falta a sua didática, né? Renato, te levantado a mão? Sim, prof. Primeiro eu ia dizer que eu não vou rir da Pamela, porque eu já falei isso em outras situações, que ano passado, ano retrasado no caso, né, quando a gente estava na escola, nós fomos praticamente enxotados das salas dos professores, né? Passamos para a sala junto com as tias da limpeza, onde era um cubículo, fedia produtos de limpeza, enfim, porque era como se a gente tivesse feito, enfim, fosse o pior da escola seria os estagiários, né? Mas N vezes que a gente, todo dia de manhã, a gente entrava na sala de aula, eles olhavam os horários que eles tinham que ir, poxa vida, eu vou ter que ir para essa turma, que eu vou sair com dor de cabeça, e não sei o que, tu já ia para a turma carregado, né? Então, isso foi sempre, não teve uma vez que tu chegasse na sala dos professores e não tinham esse comentário. Tinha uma professora de geografia lá que ela fazia questão de dizer para nós, para quem quisesse ouvir, que ela ia fazer uma prova difícil para que eles rodassem. E, poxa, a gente ali é um lugar, uma comunidade, basicamente, né? Tem o pessoal que tem um padrão um pouco, né, mais rentável, tem gente que não tem nada. Então, se tu vê que teu aluno tá com dificuldade, tu dificultar mais ainda a vida dele, tu tem que repensar a tua forma de ser professor. Então, tipo, não tinha um aluno do 6º ano para cima que gostasse dela. E eles deixavam bem claro isso. Então, quando ela saiu, só faltou ter festa, sabe? Porque, poxa, daí tu vai, faz toda uma formação, né? Tu te dedica e tal para te ser esse professor. Então, assim, ó, eu não julgo os professores que falam ou pedem quando tem, tipo, só uma tipo, vem só 2 na turma, porque eu era assim, e pode ser que eu continue sendo assim por um tempo, porque eu não me sentia bem com o ambiente que eu estava, eu não me sentia bem dando aula para 30, para 35, da forma tradicional, que era uma forma que eu não gostava, né, e que, de certa forma, eu era empurrada a fazer aquilo, porque o professor titular fazia isso. Então, eu não julgo, eu passei por isso, então, mas tu tem que ser assim, assim, assim. Claro, é legal tu falar isso na teoria, agora vai para a prática, vai ver teu aluno chorando de fome, né, vai ver teu aluno ali falando assim, eu tô quase desmaiando de fome, né, eu não tenho lápis, não tinha um lápis, eles iam buscar todo dia lápis, no outro dia eles iam buscar de novo, porque eles não tinham mais. Então, é uma outra realidade. Então, pode ser que se eu for para alguma outra escola, eu veja uma realidade diferente dessa, mas eu não julgo esse negócio, já ter só 2 alunos, porque eu acreditava que se eu tivesse 2 alunos na sala de aula, eu ia conseguir ensinar os 2 muito melhor que se eu tivesse com 30, 40. Renata, e muito, muito interessante a tua reflexão, porque eu acompanhei um pouquinho esse movimento, que um tempo a gente trabalhou com reforço em matemática, né? Sim, trabalhei no reforço dos 2, né? Dos 2, né? E muito interessante isso, porque tu vê um contraponto, e às vezes esse professor quer ter 2, 3 ou 4 é porque é desumano, tu tá com toda aquela galera ali dentro da sala, e naquela realidade da escola que eu tinha, onde a alimentação seria o que levava muitos deles para a escola, entendeu? Exatamente. Né? Então, assim, isso é um ponto também que a gente tem que parar e ver essa realidade que eu tenho, né? E aí eu questiono muito, muito, muito fortemente a questão do remoto, porque uma coisa é eu estar numa escola particular de Zona Central, eles com 5 horas no Meet, que eu questiono porque não é didático, nem aqui na China tu deixar o aluno 5, 6 horas na frente de um Meet, e o aluno que lá não tem nem o celular, o WhatsApp, ou mais, não tem o que comer, entendeu? Então eu acho que a Renata faz esse contraponto muito interessante, de refletir também no ambiente que eu estou. Gente, eu a vida inteira, em algumas escolas, eu tinha que levar todo o material se eu quisesse fazer algo diferente com o meu aluno.
porque ele queria comprar tudo, menos o material de escola. Ele queria comprar, era o lanchinho dele, ele queria era se alimentar, ele queria era comer. Tu acha que ele ia lembrar de trazer o material? Ah, mas os alunos não trazem o material. Gente, sabe, analisa. Se o aluno tem estrutura, tem tudo, o material vai vir. Agora, se não vem o material, tem algo a mais, tem algo na estrutura, né? Então, tem essas relações, sim. Eu acho que a Renata traz muito bem isto, né? Que é essa questão da gente entender o ambiente que a gente está. Eu acho que é o primeiro ponto, a gente parar também de, né, de tudo lindo, maravilhoso e, sabe? Iago, pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Não, isso que a Renata falou, eu lembro de quando ela contou isso para nós na sala de aula. Foi no primeiro semestre de 2019 que ela contou isso para nós. E aí, só que eu tava pensando aqui, né, ela falando, e eu já tinha pensado no que eu ia dizer, né? Porque existem outros professores com uma outra realidade diferente dessa, né? E mesmo assim, fazem a mesma coisa. Reproduzem essas mesmas reclamações em sala de professores falando mal do aluno. Aí eu anotei aqui, para mim não me esqueci de falar, né? Que tem muito professor que confunde a responsabilidade dele de professor dentro da sala de aula com sentimento. Porque parece que ele espera que o aluno não desenvolva, mas que o aluno ame ele. Aí acabou. Porque daí ele não tem maturidade para entender o que está acontecendo com aquela realidade ali. Ele vê o aluno agir de uma maneira e ele não tem maturidade para o que eu vou fazer agora? Não, ele já leva aquilo para o coração e aí o aluno se torna uma mágoa para ele. Aí o aluno, em vez de ser um desafio para tentar, eu quero fazer esse aluno crescer, aí o aluno se torna uma mágoa, porque é um adulto inconformado com uma criança que fez alguma coisa errada, porque não tem maturidade para, entendeu? Aí, claro, e isso não é culpa da formação, isso é culpa do crescimento humano, né? E formação nenhuma, faculdade nenhuma, nem de psicologia vai fazer a pessoa ser madura. É lidar com o ser humano, crescer para a vida. A formação vem depois disso, né? Suzana? Oi, professor, tudo bem? Tudo bom? Eu queria falar algo um pouquinho oposto do que a colega falou. Eu tive uma experiência contrária da dela. Eu fiz estágio por 1 ano numa escola particular em Porto Alegre, uma escola bem conhecida. E eu tive uma péssima experiência, na minha opinião, assim, para mostrar assim, o outro lado, que sempre vai ter tanto coisas boas como coisas ruins. Eu faço licenciatura em Educação Física, tá? E aí o professor, ele trouxe o Usain Bolt para falar sobre ele. E aí os alunos tinham que pesquisar, né? E um aluno pesquisou e esse aluno ficou uns 5 minutos, ele era do 8º, 9º ano, uns 5 minutos rindo sem parar, ele não conseguia falar. E a gente começou a indagar, né? Tá, mas fala e tal. E aí ele disse, não, é que eu pesquisei e descobri que a primeira corrida que o Usain Bolt participou, ele participou concorrendo a um prato de comida. E ele achou um absurdo uma pessoa participar de uma corrida por causa de um prato de comida. Onde que já se viu isso? Sabe, aquilo assim me marcou de uma maneira negativa, né? Eu fiquei muito triste com aquilo ali, porque ele achou engraçado. Ele simplesmente achou engraçado uma pessoa correr para ganhar um prato de comida. E assim, eu fiquei A realidade dele é diferente, né? Ele não conhece essa outra parte da realidade. Então, assim como tem alunos que, de repente, tem essa dificuldade, e eu quero muito, assim, poder ter a oportunidade de fazer um estágio numa escola municipal ou do estado, para ter, né, esse contato, porque, nossa, assim, é muito triste, gente. É triste ver uma criança que precisa, mas, assim, ver uma criança, né, que tem tudo e acha que aquilo não existe, sabe? Achei engraçado, ele não conseguia falar, ele ria, ele chorava de rir, porque ele achou engraçado. Suzana, que contraponto que tu trouxe. Eu acho que, assim, brilhante, brilhante. E aí entra toda aquela questão, né, dos valores humanos, né, que é aquela parte mais humanista. É um contraponto, assim, que... assim, ó, tu me fez agora refletir em muitas perguntas que me fizeram ano passado, professor, não vai ter aula, mas vão servir a merenda, vão entregar a merenda. Eu disse, sabe, então a gente para refletir e tem um sentido, né? Mas baita contraponto, baita. Eu não sei quem tinha levantado a mão antes, se era o Iago ou a Marília? Eu abaixei a mão, é a Marília. Marília? Tá.
Prof, eu não sei se tu chegou a ler o TDE que eu postei lá sobre o... Tu perguntou sobre o projeto, qual que a gente mais se identifica, né? Sim, na E eu sempre... Isso. E eu sempre falei, e eu acho que tu já me pontuou isso, que eu sou muito do social, né? E com o que a colega falou agora, e eu respondi ali, desculpe o cachorro, tá? Que às vezes adultos fazem isso. E muitas vezes, como eu escrevi lá, professores davam aula, tipo, um chuveiro tal, e eu não participava da aula porque eu não tinha conhecimento do que era um chuveiro. Porque eu era muito humilde, morava na ilha e tal, e não tinha um chuveiro. E daí o professor falava, quando a água cai de chuveiro, tem a temperatura tal, e eu ficava, mas o que ele está falando? E isso hoje a gente tem que cuidar, porque a nossa realidade é diferente da realidade do aluno. E os professores, e eu escuto pedagogas, supervisoras pedagogas dizendo assim, mas como que a criança não tem um banheiro? Mas como que a criança não tem uma cama? Simples, é só elas irem ali do lado, no bairro do lado, que elas vão enxergar. Então, às vezes o professor se forma, vou usar um termo, me desculpem se tem alguém aqui que já fez faculdade lá particular, das grandes, das boas, mas se forma numa faculdade top e não conhece a realidade numa escola municipal. E daí vem lá de concursada no município e não sabe nem o que está fazendo ali. Tipo, não é só as crianças, como a colega trouxe um contraponto maravilhoso, que eu também já vi isso, mas não é só isso. Às vezes é os próprios professores que usam a vendinha ali, o coisinha do cavalo, que não olham para o lado, só o biguinho. Maravilha, maravilha, maravilha. Maiara? Eu estava pensando no que a colega falou, mas às vezes eu acho que a escola também engessa isso, né? Porque porquê que na escola particular tu tem que fazer de tal modo e dar o teu melhor, e na escola pública tu faz do jeito que dá? Como assim? Né? É uma coisa assim que eu sei que vem de casa, a realidade das crianças, mas eu também vejo que as escolas, elas seguem um caminho, um ponto assim que não deveriam, sabe? Por que em tal escola eu tenho que fazer tal coisa e na outra escola eu deixo a desejar, eu faço do jeito que dá? Não é assim que funciona. Eu já trabalhei em escola particular e em escola pública. É diferente. Eu sei que é diferente, mas isso não impede que a gente dê o nosso melhor para as duas escolas. E, às vezes, é a escola que engessa isso no professor. Não, aqui tu faz do jeito que dá. Não, aqui tu tem que trabalhar com excelência. Tu não pode errar, tu não... E é uma coisa muito assim, olha, fiquei pensando agora. Mas que bom que te levantou essa inquietação. Acho que isso é muito, muito bom. No final eu vou comentar a todos vocês. Eu não sei se é o Iago ou a Pamela agora. Eu tô com o Iago, a Pamela e a Casey. Primeiro é a Pamela. Então tá, Pam. Prof, eu tenho duas realidades muito fortes, tanto como a Renata colocou, como a outra colega colocou, da educação física, a parte particular e a parte carente que a gente tem. E a gente tem um reflexo muito grande aqui no nosso município, na educação infantil, porque é a única escola de educação infantil. Então, ou tu sendo de renda baixa, ou tu sendo de renda alta, tu vai ter que botar tua criança aqui, né? Então, a única escola, não tem particular, é a única. Então, tu vê as duas faces muito nítidas na mesma turma. E é surreal e assustadora, sabe? Porque tem crianças que ficam felizes quando elas olham no pé, porque aqui a gente tem árvores, né, frutíferas, e tem uma laranja que dá pra gente fazer um suco. E tem aquelas crianças que elas não querem nem entrar no refeitório, porque elas não gostam daquela comida que está sendo servida no refeitório. Então, pra gente ver os dois pontos. Tem criança que fica feliz com a bola nova que chegou na escola. Tem criança que conta que a bola que ele tem em casa fala. Entende? Então, são duas realidades completamente diferentes. E vou dizer para vocês, eu tenho mais positivo daqui, da minha cidade, das pessoas mais humildes, dos pais mais humildes, procurarem mais a escola
se interessarem mais pela escola e quererem que os filhos estudem e evoluem do que os pais que têm tudo. Então, eu tenho, assim, duas realidades completamente nítidas, batendo todo dia uma na outra. Eu fui monitora há 2 anos e eu vi isso de perto. Agora eu tô no remoto, mas eu continuo vendo isso, sabe? É nítida a situação. E crianças, assim, que não têm maldade e as outras que acabam não tendo a maldade em si, mas olhando diferente porque teve incentivo na família de olhar torto pro colega, por ter a indiferença. Então é bem complicado de trabalhar isso, porque tem crianças que trazem de casa. Porque o meu pai disse, porque a minha mãe disse, porque os meus avós disseram. Então é muito complicado tu ver uma criança o olhar cabisbaixo lá embaixo, porque a outra não quer brincar com ela, simplesmente porque a avó disse que não é pra brincar com aquelas pessoas. Então eu tenho essa realidade. E eu vejo as gurias falando tanto nessa parte que elas têm, que nem a Marília, falando dessa criança que não tinha nem banheiro, e vendo as gurias falarem, a outra professora falar dessa parte do menino que achou graça da corrida por um prato de comida. E as duas coisas na sala de aula é muito difícil da gente trabalhar, é muito difícil de contornar. Eu acho que esse é o maior desafio que eu vejo que eu tenho. Iago? Eu ia falar uma coisa, mas agora primeiro eu vou comentar a Pamela, tá quentinho. Que é assim, durante a nossa vida inteira a gente sempre vai se deparar com pessoas mais ricas e mais pobres. Isso é fato, né? Até na faculdade, todas as vezes todo mundo é bolsista, mas uns tem mais, outros tem menos. Enfim, isso não é errado. Agora, o que é errado é a falta de humildade. E não humildade de pobreza, de bens, é humildade de espírito. E às vezes os pais não têm essa humildade, e aí os filhos crescem nesse ambiente de falta de humildade, onde a soberba é muito maior, né? E aí eles vão ser soberbos na escola, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, porque tu não tem. Então, tipo assim, a desigualdade financeira, isso vai existir pro resto das nossas vidas, né? Uns vão ser pobres, uns vão ser bem pobres, e vão ser ricos, e os que são ricos vão ser mais ainda. Só que o que não... Porque, tipo assim, existem pessoas que são muito bem afortunadas, vivem muito bem, e são humildes pra caramba. Que tu tem uma conversa séria com a pessoa, e ela não importa se tá de pé no chão, ela vai conversar contigo de igual para igual. E aí é essa postura do educador, de ser humilde, porque não importa se o aluno tem mais ou tem menos, ele tem que ser tratado igual. Claro, o aluno vai interagir com o coleguinha ali, eles vão se pelear, né? Bom, eu estudei em escola pública a vida inteira. E eu tinha colegas que eles tinham muito dinheiro. Eram pessoas ricas, que os pais largavam eles, né, de caminhonetão, sabe? E eu ficava assim, meu Deus, gente, que essas crianças... Agora eu pensando aqui, o que estão fazendo aqui na escola pública? E daí é de graça, né? Aí a escola é despejo. Só que eu fui criado com humildade, né? De bens e de valores também. Isso nunca foi uma dificuldade. Só que daí o professor tem que trabalhar isso um pouco na sala de aula, porque a obrigação do professor não é educar o filho de ninguém. Mas isso vem de casa. E esse contraponto vai sempre existir. Então, às vezes, vale a gente comentar, vale a gente achar uma saída para isso, né? Tem filmes que retratam isso, assim, ó, top, que a gente pode pegar de exemplo, mas isso sempre vai acontecer. E aí é uma coisa... Saída falar, a gente não vai encontrar, né? Porque não isso vai é uma coisa que acontece fora da escola. Mas eu digo assim, ó, que eu vejo um desafio, eu via, porque eu ficava muito com eles, sabe? De tentar balancear aquela situação deles, entendeu? Aquela situação. Então, eu acho eu tenho esse desafio, sabe? Porque me incomoda. Como eu não fui criada com esse, sabe? Aquilo me incomoda. E eu tenho que ser eu tenho que ser profissional. Eu não posso mostrar o meu lado, entendeu? Porque a vontade que tu tem, tu sabe qual é, né? Mas não pode ir. É que a gente é adulta, e quando a gente vê uma criança soberba, isso irrita a gente. Porque ela nem sabe o que ela tá fazendo. Então aí a gente pega uma gana daquilo ali, que tipo assim, tu é criança, tu nem sabe o que tu tá fazendo. Olha, e aí a nossa única solução é trabalhar isso de uma forma abrangente na sala de aula para equilibrar. Porque daí, enquanto a família não tomar tento disso, nunca vai mudar. E a outra coisa, né, que eu ia trazer um exemplo que é real, eu conheço essa pessoa, estuda em colégio particular,
E nem todo mundo que estuda em colégio particular é rico. Também tem isso. Né? E aí a pessoa estava na sua aula de chamada, e tinha um coleguinha que estava com a câmera desligada, coleguinha dessa pessoa, e aí a câmera estava realmente estragada, porque ele estava usando a câmera do celular, e aí sabe aquela função, quebra a tela, e aí trinca e não dá para ver a pessoa, né? E aí é mais fácil se desligar do que ficar aparecendo um rachado para os outros verem. E aí a professora da escola particular soltou a seguinte frase, isso foi gravado, a pessoa burra também gravou a aula, né? Falou assim, ó, mas é só tu comprar um telefone novo, estuda em colégio particular, é só tu comprar um novo. Bem assim. Aí os colegas, que não são bobo nem nada, ficaram bem espantados com isso, né? Como a professora vai dizer para o aluno, compra um telefone novo. Pô, a galera já estava numa pandemia. Muitos pais, né, já estavam contando ali no miúdo, né? Saíram dos empregos, toda essa função. E aí a professora da escola fala para o aluno assim, ó, compra um telefone novo, porque senão, se ele não mostrasse a cara ali, ele não estava presente. Mas ele falava, mas ela queria ver a cara da pessoa. Aí, tipo assim, como que tu vai fazer isso? Como? Para mim, mais vale um aluno sem a câmera ligada falando do que um com a câmera desligada mudo. Com certeza, com certeza. Só que, claro, não é generalizar, né? Não é dizer que quem está com a câmera desligada, né? Não é, mas não é. É a postura do professor, né? De chegar, que tem que cuidar o que fala, né? Assim como se a gente está ensinando português para um aluno e a gente fica falando errado a sala inteira, a gente nunca vai ensinar. É a mesma coisa. Se a gente está numa aula e a gente contradição do que a gente ensina, a gente nunca vai ensinar nada. Casey? Então, olha só, eu queria falar um exemplo que aconteceu comigo, não diretamente, né, mas que eu vivenciei com uma professora numa escola particular na qual eu trabalhava, que era assim, ó, a supervisão da escola já era tipo assim, ó, os alunos sempre vão ter razão. Eles sempre falaram isso para nós, tipo assim, funcionários, eu era estagiária, mas era sempre falado isso, que, por exemplo, se tivesse uma mãe ali querendo qualquer coisa, tu tinha que dar atenção para aquela mãe ali, porque, né, são os pagantes, a gente tem que estar ali à disposição deles. Só que aconteceu um fato com uma professora que isso me deixava muito mal, me deixou muito mal, porque eu fiquei pensando assim, se for eu trabalhando no lugar dela, eu não ia querer. Eu ia desistir, eu ia ficar muito mal e assim, não ia aguentar, sabe? É algo muito pesado. Que assim, por exemplo, eu trabalhava com um menino autista, né? Tu sabe quem é até, Felipe, tudo certinho. E, tipo assim, no outro ano ele estava sendo... a turma tinha 2 professoras que cuidavam, assim, mais das atividades dele. E mudou o ano, e ele mudou de turno. Ele foi para manhã, trocou à tarde e tal, e mudou a professora. Só que essa professora já tinha sido professora dele. Só que a mãe tinha uma cisma com aquela professora. E a supervisão chegava em cima daquela professora sempre. E assim, ó, coisas absurdas, assim, ó. Era coisas absurdas, assim, que, sério, eu via, não só via, assim, não é nem discutindo com a professora, mas falando, tipo assim, não, tu tem que passar a mão por cima, tu, tipo, a mãe, se até tinha reunião com a mãe, ela não deixava aluno, a mãe, tal, porque sempre tem as reuniões, né? Porque para resolver como é que ia ser as atividades do aluno e tudo mais, porque era algo mais específico, mas, tipo assim, não deixava nem a professora falar. Teve um dia que até a professora gravou a reunião para ter aquilo como prova, sabe? Porque não deixavam ela falar. E, tipo assim, tiravam ela como se, como é que eu posso te dizer? Como se ela não quisesse estar dando aula pro menino, sabe? Sendo que era o totalmente contrário, porque a mãe tinha uma cisma com a professora e, por ser escola particular, ela tinha que simplesmente aceitar e fazer o que a mãe tava mandando, sabe? Sendo que, poxa vida, é ela que comanda a aula dela, sabe? Era bem triste, assim. Eu me senti bastante frustrada, assim, porque... Até pra ter uma ideia, no outro ano, quando eu já tava lá, tinha um tratamento diferente com os outros profs, entendeu? E eu fiquei me sentindo mal pela outra prof, porque ela tava fazendo igual às outras, tava se dedicando tão bem,
E era assim, massacrada, sabe? Tipo, era absurdo. E eu até fiz meus estágios obrigatórios, se decidi fazer em escola pública para ter essas duas realidades, né? Porque como eu fazia o remunerado na escola particular, mas é bem diferente mesmo, assim, não tem nem comparação. Olha, eu tive experiências muito boas na escola pública, ao mesmo tempo também que algumas ruins, né? A gente nunca vai ser 100% em nada, mas essa da escola particular me tocou bastante, assim. Eu fiquei pensando, se fosse eu não aguentaria, de verdade. Ah, Casey, me passou um filme na cabeça que eu sei todo o caso. É, Grace. exatamente. Nem me fala. Grace? Agregando aos exemplos que os colegas estão falando, uma coisa que eu acredito que influencia muito é a questão ali do contexto familiar, né, que envolve a criança, e a criança acaba reproduzindo, né? Um exemplo que uma colega minha de serviço falou, né, que ela mora num condomínio que é exatamente do lado da escola. Só que ela está morando agora, né, recentemente. Daí, esses tempos, era o final de semana, ela estava na piscina do condomínio, e aí uma mãe de aluno pediu para ela ficar cuidando da criança na piscina enquanto que ela ia fazendo o que, assim, sabe? Tipo, nada a ver, né? O horário, enfim, final de semana, e aí tu vê a mentalidade, né? Não é nem porque tem dinheiro, porque é uma escola, pessoal, tem certo poder aquisitivo. E aí tu vê, né, a raiz dos males. Grace, tu resume bem, tu fecha bem essa questão do comentário dos colegas, só para vocês entenderem os pontos de reflexão que a gente tem que ter, as realidades, essa questão como às vezes tu tem que ser moldado por um sistema, mas também eu faço um contraponto com o que a Casey falou, eu não, sabe que ela diz, ela teve esse exemplo, e ela com certeza, quando existir uma faísca disso acontecer com ela vai ter esse ponto de reação, mas muitos professores não tiveram essa chance de ver como isso se constitui, né? Essas diferenças. Por exemplo, que a Grace traz ali, né? A questão de tu estar na piscina, tá, mas tu é professora, eu te pago, tu é minha empregada em qualquer lugar. Então a gente tem isso. A gente tem, mas eu concordo muito ali com o que o Iago e o pessoal trouxe na questão também dessas realidades, né? A humildade muitas vezes não está na questão financeira, mas nessa questão de ética, do próprio espírito, como ele traz, né? Então, essa questão, assim, eu acho que é um ponto bem interessante, e essa questão, essa reflexão, eu não quero trazer para vocês aqui que vocês vão ter que acertar tudo, mas que vocês façam isso que a gente fez agora aqui. Olha quantos exemplos e quantas trocas reais vocês trouxeram, tá? Do que acontece lá, do que acontece. Por isso eu bato na tecla que não existe uma receita pronta de ensinar e de educar, mas sim, existe uma questão de vocês assumirem a identidade de vocês como educador, de daqui um pouco, hoje eu fiquei quieto, mas amanhã eu vou argumentar, amanhã não pode acontecer isso, né? Eu acho que essa questão, por exemplo, do menino ali, que fica 5 minutos rindo porque a primeira corrida do cara mais rápido do mundo foi por um prato de comida, é porque a realidade dele nunca passou na ideia dele de que isso possa acontecer. Então, isso é um ponto interessante. Eu vou aqui, mais ou menos, explicar para vocês, eu não vou terminar de trabalhar os meus slides hoje, é uma coisa que eu quero combinar com vocês, porque é aquilo, tá? Eu não estou aqui também, vou fazer o máximo para manter a estrutura, vencer os conteúdos, mas eu acho que são pontos que eu tinha que discutir até para aqueles que não leram o texto, entender que o texto retrata tudo isto, tá? Que são as várias formas de você refletir. Mas eu gostaria só de trabalhar com vocês aqui para fechar essa parte mais teórica e explicar a prática de vocês, tá? Que na aula que vem eu vou acabar retomando, tá? Não se preocupem, eu vou do slide ali que eu parei, eu vou trabalhar, que a gente vai trabalhar, por exemplo, com a questão do Kolbe, tá? Que ele trabalha com um ciclo muito interessante dentro do professor reflexivo, tá? Ele fala que primeiro, né, eu vou ter que agir, né? Eu tenho que ter uma experiência concreta do que aconteceu, né? O porquê eu levei determinado conteúdo para a sala de aula. Tá, ok, tá? Eu levo esse conteúdo, mas eu também vou ter que
que refletir se aquele tipo de atividade, se aquela situação que eu proporcionei para vivenciar, o que aconteceu, o que tu vivenciou com aquilo. Daqui um pouco, vamos pegar o Iago e a Casey levaram atividades maravilhosas para suas aulas, só que eles refletiram na aplicação daquela atividade que tem coisas que não deram certo, alguns não participaram. E aí que eu vou falar o exemplo do tênis para vocês, tá? Há 2 anos atrás, mais ou menos, acho que foi isso, uma professora começou, um aluno excelente em todas as disciplinas, claro, com facilidade mais em uma que outra, mas era aquele que não faltava e estava sempre ali. Estava no grupo daqueles 2 que nunca faltavam aula, tá? E ela começou a evidenciar que ele estava faltando aula sim e aula não. E eu fiquei intrigado com aquilo. E esse menino era muito bom em geografia, adorava geografia, e nessa mesma aula tinha geografia. E aí a gente começou. Tá, chegou, eu tinha que entender esse contexto. Eu disse para ela, tu não te importa, eu vou ter que ir lá assistir uma aula tua para me entender. Quando supervisora, ela pediu ajuda, tudo mais, e eu fui. Ok, assisti uma aula, assisti 2 e nada me fazia entender o porquê que ele faltava naquela aula. E eu não tinha interrogado ele, nem ia interrogar. Aí uma colega dele do meu lado, sempre tem aquelas que vão falar, ela disse, professor, eu acho que eu sei o porquê que ele não vem. Eu disse, tu sabe mesmo? Ela disse, eu sei, porque amanhã é a aula prática e a aula que se exige que ele venha com tênis. E eu para ela, tá, mas um tênis, né? O Felipe é um tênis, tá. Comecei a observar esse aluno. Ele todo dia ele vinha com um croque, que teve um programa da prefeitura aqui que eles deram aquele croque ali para as escolas municipais. Foi que eu entendi. A aula que ele era exigido para vir com tênis, ele seria o único que ele não viria com tênis. Ele não ia vir com tênis porque ele não tinha tênis. E eu fui ver onde o menino morava. O menino se enquadrava lá naquele campo que a Marília falou. Ele não tinha nem luz. Em casa eles não tinham. A casa é um capricho, tá? Maravilha. Só que ele não estava vindo à aula porque ele não tinha tênis, tá? E aí que eu digo para vocês, faltou a reflexão da professora, faltou, mas ela relatou o problema. Ela trouxe para a gente ali que estava existindo, ela estava observando esse problema. Mas ele não participava das aulas práticas porque ele não tinha um tênis. E aí chegou a outra parte, né, que daí eu disse, não, eu tenho que chegar a conseguir um tênis para ele, mas eu não quero expor esse menino, porque ele não se expôs. Era a questão de dignidade dele, era dele, e eu tinha que respeitar isso. Né? O que eu fiz, né? A gente tinha um projeto da nota fiscal gaúcha, que a gente tinha que, e a turma dele era uma turma bem participativa, eu tive que simular uma competição ali, e ele realmente tinha um grupo muito bom de estudo na sala, e eu sabia que a atividade que eu ia proporcionar, eles iam ganhar. Eu tinha certeza, porque pela questão do grupo. Então, eu, tipo, professor de matemática, professor até, vou falar o nome dela, porque eu amo a professora Odete, e aí eu disse para ela, tu precisa simular isso, e eu preciso chegar nele, e a gente vai dar um vale-compras para esse grupo. A gente vai dar um jeito, vamos arrecadar, porque o professor tem isso também, a gente pode malhar, mas o professor, quando tem que ajudar, ele ajuda. Ele dá uma grana, ele colabora, ele dá um jeito. Né? E aí a gente conseguiu simular e tudo mais, 2 grupos ganharam, né, a competição, e a gente deu um vale-compras na loja, nessa loja aqui em Tapes e tudo mais, e resumo da ópera, ele ganhou um vale-compras ali, cada um do grupo ganhou, a loja nos ajudou também, e ele comprou tênis, tá? Então, mas demorou meio ano, gente. Eu não vou dizer para vocês que foi de uma sacada, foi de uma semana para outra. E, sabe, então, isso foi feito a partir da reflexão. Foi avaliar, a gente avalia esse comportamento e as consequências que isso tem, tá? Depois disso, a gente revê a teoria e a gente começou, com certeza, a ter um outro olhar ali dentro, e a gente identificou muito a questão da fome agora na escola, na pandemia, tá? E aí, depois disso, a gente aplica, depois que não deu certo, a gente faz dar certo, aplica e entra nesse círculo aqui, tá? Então, só para vocês entenderem como é complexo essa questão da educação, tá? Então, para a gente entender como isto faz falta no nosso dia, no nosso agir, tá? Então, eu me lembrei dessa questão do tênis para vocês, porque era uma professora muito ligada também, tá?
Ela é muito ligada porque ela começou a observar e nos trouxe. Mas, né, ela também não era obrigada a acertar e eu também me culpei em um certo momento porque eu nunca tinha enxergado isso, mas depois também parei de me culpar, porque a gente está dentro do processo e o pior é se a gente não tentasse corrigir esse curso, né? E aí, assim, um lembrete, eu estava corrigindo os TDAs de vocês, analisando, e tem alguns que estão colocando Hotmail, tá, ali. O que eu peço para vocês? Quando tiver um TDA em formulário, hoje não tem, tá? Tentem colocar o da Ubra ou um Gmail, que daí eu consigo compartilhar com vocês um documento, porque, por exemplo, Hotmail ou Yahoo a gente não consegue, tá? Então, tentem colocar nos TDAs um e-mail que tem as ferramentas da Google, tá? Esse TDA da aula passada, eu vi que todos não fizeram, gente, mas entrem lá, eu vou deixar ele aberto até essa semana, tá? E aí eu comecei a construir o TDA de vocês de hoje com base naquele da aula passada. Eu abri uma sala de interação nas suas subturmas, tá? Para vocês colocarem ali nessa sala de interação uma proposta, tá? Deixa eu só abrir certinho aqui para vocês. Uma proposta. Já no trabalho de vocês de grupo, tá? Então, eu vou abrir uma subturma aqui qualquer, tá? Para vocês ir construindo. Nessa sala de interação, vocês, quem já tem, já coloca o seu grupo. Se tem alguma ideia do que vai trabalhar, tá? E já coloquem nessa sala de interação para a gente começar a construir. Alguém... Oi, Dani, pode falar. Professor, Oi. no caso, a sala 2 que aparece aqui para nós, que é das atividades, no caso, aquele é o grupo que faz parte do caso do que aparece na nossa aula. Isso. Não aparece o subgrupo 2, só um. Não, só um, Tá. Isso, vai aparecer para ti só um. Mas assim, lembrando que a gente vai poder ter colegas que não fazem parte daquela subturma. Isto. Aí aqui, nesse TDA que eu abri para vocês aqui, vocês vão colocar os possíveis grupos, quem já tem grupo, tá? As temáticas que pretendem trabalhar, se você já tem alguma temática, né? E se tem algum local já que vocês pretendem fazer ou não, tá? Então, só para a gente começar em caráter de organização, tá? E a gente vai construindo, e aí vamos trocando ideia também ali no WhatsApp, ali, para a gente gerenciando esses grupos. Eu vou colocar a lista das duas subturmas no WhatsApp e também no aula. Vou gerar esses dois relatórios e colocar para vocês, tá? Porque para mim aparece como subturma B e subturma C. E aí que entra a jogada de sempre vocês colocar um Gmail. Eu gerei um link, tá? Que é um Jamboard, né? Que aí eu peguei algumas das respostas já, larguei aqui para dentro do aula, tá? Que aí vocês vão clicar no link ali, tá? E aí vão acessar o link lá, vai cair direto no Jamboard lá para vocês. Larguei algumas ideias. Pelo jeito já tem alguma movimentação. Então ali a ideia é vocês ajustarem aquilo ali, tá? Já tem movimentação. Já vi que alguém já colocou alguma coisa. Então vocês podem trocar as palavras ali, vocês podem reescrever, vocês podem ir construindo ali alguma coisa ali. Então o que eu fiz? Todas aquelas palavras e expressões estão ali, eu peguei de vocês, lá do TDE, lá do relatório, tá? Do formulário, desculpa. Então, vocês vão ali modificando isso. Felipe, mas eu ainda não fiz o TDE, mas vou participar do Jamboard. Não tem problema, porque eu coloquei um link que tu vai entrar direto, tá? Então, pode contribuir lá direto, coloca se quer ali ainda fazer o TDE, faz no formulário. Mas o que fica de situação para vocês? Semana que vem eu finalizo esse texto da Alarcão. Quem não leu, lê, tá? Para a gente fechar ali, tá? E aí a gente começa já a dimensionar vocês para os trabalhos, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, já vou dar a palavra aí, que eu vi que alguns levantaram a mão. O que a gente fez até agora? A gente está discutindo, e foi muito boa a aula de hoje, nessa reflexão daquilo que eu posso fazer, e também se tem como eu fazer, e também se eu não fiz, tem um porquê muitas vezes. Eu acho que foi muito boa a explosão de ideias de vocês.
né? Ainda mais por estarem misturados aqui, tá? Mas o que acontece? A gente está estudando sobre reflexão e a gente está trabalhando num texto só. O que eu tenho que fazer agora? Fazer um grupo de trabalho. Ponto. Depois que eu fiz esse grupo de trabalho, a gente vai discutir sobre o que nós vamos construir de projeto e tudo mais para aplicar. Então, a gente só tem, por enquanto, 2 fases. Uma que é o estudo desse texto que está lá, e aquele vídeo também que eu coloquei no TDE para assistir, e a gente está formando grupos, tá? Não tem nada para entregar de projeto, não tem nada para entregar de trabalho ainda. A gente está formando os grupos de vocês, porque eu sei que isso vai demorar alguns dias até acomodar, porque eu estou construindo o grupo, fechei. Vamos pegar o exemplo ali do grupo da Casey, tá? O grupo foi se formando, tem um grupo. Eles vão lá abrir lá a sala de interação, o fórum, e vou colocar, professor, meu grupo é esse, e a gente vai trabalhar com tal coisa. Bom, colocou lá. Beleza, tranquilo, tá? Então é isso para fazer essa semana. No Jamboard lá, é para a gente dar uma brincada com aquilo que os colegas colocaram sobre ser professor reflexivo, sobre ter reflexão. Tem muita coisa boa. Então vale a pena olhar esse Jamboard. Então ele é um plus, tá? Depois a gente vai arrumando, ele vai construir e a gente, né, deixa como construção. Então são 2 etapas. Quem não leu o texto ainda, lê o texto da Alarcão, da aula passada ainda, e vai para o fórum e larga o teu grupo lá, já se tu tem grupo formado, e se não tem grupo, usa o WhatsApp da disciplina ali para buscar alguém para o grupo, manda sinal de fumaça, manda sinal de fogo. Não tem nada do grupo para fazer ainda, por enquanto é formação do grupo, tá? Então, assim, exemplo lá, a Casey já tem uma temática, pelo que eu vi, ela vai colocar o grupo e colocar o que elas pretendem, o que eles pretendem fazer no grupo. É isso que vocês têm que fazer essa semana, mais nada, tá? Pra gente passo a passo também, para vocês daqui um pouco de desestrutura, né? Eu não sei mais nem o que eu tô fazendo. Não, por enquanto tu tá estudando um texto da Alarcão e tu tá construindo um grupo, tá? Para trabalho. É isso que a gente vai combinar. Eu me perdi nas horas. Vamos lá. Daniele. Levantou a mão, Mari? Não? Deixa eu ver. Não? Não, foi errado. Ah, tá. Deixa eu ver, mais alguém levantou a mão que eu não vi? Sor, eu Oi. tô meio perdida nessa função de subturmas. Eu e a Maiara, eu acho, né, Maiara? Me confirma ali, assim, não entra na minha cabeça o que é as subturmas. Eu não consigo já, sabe? Tá. Tô meio perdida. E acho que a Maiara também, nós estávamos falando no grupo ali, a gente não tá conseguindo associar o que é as subturmas. Tá, olha só. Tu sabe que tu tem TDE numa outra sala ali, né? Sim. Ali é a tua subturma. Que é a sala AB, no caso. No meu caso, AB. e da Maiara, que nós já formamos um grupo ali, eu, a Maiara, o Thales, a Dani, né, para variar, né, a Maiara e a Dani, né, o Thales. Aí a gente tá com a coisa ali com a turma formada. Essa é uma subturma. Isso aí. A tua B, aquela e a outra sala que vai ter, no caso, e aí o que nós temos para fazer agora é pensar no grupo ali. E o TDE que a gente tem que fazer é ler, no meu caso, que eu não li ainda, quem lê o vídeo, olhar o vídeo, e incrementar aquela explosão de ideias que você mandou no Jamboard, que é aquele, é isso? Isso aí, perfeito. Então eu entendi, eu achei que eu não tinha entendido. Tá, então assim, ó, até é bom que tu perguntou, porque tem o pessoal que está assistindo a primeira aula hoje, tá? Para resumir, para ficar mais didático, vamos, aonde vocês têm o TDE de vocês, para todo mundo apareceu 2 turmas de práticas educativas, tá? Por exemplo, a Andréia está no B, aparece um Bzinho lá do lado, tudo mais, ok. Aonde tem o teu TDE é a tua subturma, ou seja, tu tem uma turma que eu coloco a parte teórica, por exemplo, os slides de hoje, o link, tudo tá na turma que tem 50 alunos. E essa turma é dividida em 2 turmas, aonde tem uma com 25 e outra com 25. É onde estão os TDEs de vocês. Isso é uma subturma, tá? Por que eu não misturei lá? Para dar essa noção para vocês. Então, aonde eu faço o meu TDE é uma subturma. Aonde eu tenho lá a teoria é uma turma normal. Lá não precisa te preocupar. Lá tu vai pegar tuas aulas, vai ver o material que eu boto para vocês lerem. A preocupação é onde está o TDE para vocês, que é onde é a subturma de vocês, aonde vocês vão ter atividades para fazer. As 2 subturmas eu coloco a mesma postagem para não ter problema. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que André e Daniele sejam de turmas diferentes,
Não tem problema. A Andréia vai entrar lá no fórum lá e vai colocar Andréia e Daniele, grupo Andréia e Daniele, não tem problema nenhum. Isso não tem problema, tá? Então, onde tem o TDE é a parte prática da disciplina. Para que serve isso? Depois de arrumado e organizado esses grupos, é onde a gente vai ter as evidências da prática, onde a gente vai construindo o projeto de vocês, enfim. Então, onde eu tenho o TDE, onde o Felipe postou coisas para mim fazer, é a minha subturma. E ali eu vou ter só metade dos meus colegas, tá? Na turma maior, onde tem as teorias, é a minha turma grandona ali, que não tem TDE, tá? Então, assim, quem está entrando hoje é a primeira aula, gente, tem um link lá na primeira disciplina de práticas, a turma A, tem um link para o WhatsApp, entra naquele grupo, a galera se ajuda bastante, tá? Me chame no WhatsApp para perguntar, me manda áudio, me manda vídeo, me dá um sinal de fumaça, a gente vai se ajudar, tá? Então, TDE é a prática, tá? Então, é onde eu tenho ali a minha subturma ali, tá? Então, onde eu tenho TDE, eu vou me preocupar em movimentar aquilo ali. Não entendi, não tem problema. Me pergunta, tá? O importante é vocês arrumar gente para fazer grupo. Vamos combinar assim, tá? Tem que arrumar um grupo para vocês. É isso que vocês vão se preocupar, tá? E se eu ver que não tem alguém com grupo alguma coisa, eu vou anotando, vou fazer relação e eu vou chamando vocês. Fala, Lu. Oi, prof. Olha só, nós já temos um grupo, já temos mais ou menos matemática, nós nos reunimos em Meet aos sábados, né, para fazer nosso trabalho. Nós temos já algo esboçado, só o que está pegando agora é a carga horária da prática em si, porque nós programamos, assim, conversando 12 semanas, né, de intervenção. Tá. E aí 2 aulas práticas por semana, mas vamos fazer tudo no modo remoto mesmo, e se pode ser convidados por conveniência, assim, crianças que estão em situação de isolamento, né, que não estão tendo atividade. Como nós somos da área da educação física, a nossa proposta é fazer essa intervenção de atividade para aumentar, ampliar, né, os níveis dela, os níveis de atividade física, né, e aí a nossa proposta de pesquisa, de análise, seria o questionário PAC, para ver o antes e o pós-intervenção. Show. Então, essa é a proposta, nós já temos esboçado, porque nós já trabalhamos parecido, mas com adultos, né? Então, agora não trabalhar com crianças. Só que se tem uma carga horária das práticas para nós fazer o nosso cronograma dos professores, cada professor vai apresentar o conteúdo, né, de atividade. Então, se nós fizermos, assim, 12 semanas, né, que vai fechar em junho nossas atividades, para encerrar, né, para fazer a conclusão e as análises, se vai dar tempo, assim, qual o tempo que o professor exige de prática. Não, Lu, tu tá com uma prática muito, muito boa, tá? Tu tá com uma prática excelente, assim, e tá um tempo bom, né? Vai passar muito mais aquilo do que eu prevejo, mas assim, ó, eu acho que essa estrutura tá maravilhosa. Se vocês quiserem já me mandar esse projeto que vocês têm ali pelo e-mail ou pelo meu privado, para mim já dar uma olhada e conhecer, a gente já vai alimentando as orientações de vocês por fora. Tá, vou mandar. Inclusive, eu baixei o termo lá de consentimento, né, dos pais, e ele exige ali já ter todos os dados para os pais assinarem e mandar para nós por e-mail, nós organizamos tudo isso. Só que o nosso sujeito, né, a nossa população, são por conveniência. Como nós somos 7 professores, cada professor fica incumbido de apresentar, né, convidar uma criança nessa condição, né, 2 ou 3 crianças, então nós vamos ter uma média de 12 a 15 alunos na nossa prática. Tá. Porque assim, ó, até, por exemplo, tá, vocês como estão numa fase à frente, eu vou pegar um exemplo aí do Iago, tá? O Iago vai me apresentar lá, eu tenho uma proposta, eu vou fazer lá, sei lá, no meu grupo de jovens lá, e eu vou ver com o Iago se tem alunos menores e tudo, se ele precisa que alguém autorize tudo, aí que eu começo essas orientações. Mas vocês, como já tem um direcionamento já para isso, a gente já vai correndo, vai por fora, a gente vai correndo, tá? Então, sem problema nenhum, me manda que a gente já vai conversando ali, tá? Prof, inclusive até no projeto que nós estamos organizando, já colocou ali o modelo do termo de consentimento que a gente buscou no site da UBRA mesmo, né? Tu pegou o TCLE, né? Peguei ali tá? Aí nós vamos enviar, só para ficar tudo certinho, até porque nós vamos ter essas imagens dos alunos fazendo, né? Para nós te apresentar em link depois a atividade deles. Porque, por exemplo,
depois vou mandar esse termo para todos, dependendo da lógica do projeto, que precisa, eu vou estar encaminhando o TCLA para eles, mas sem problema nenhum, Luciano, tá? Fica show, assim. Tá bom, então vou mandar, então, a gente está se organizando entre nós, assim, enviando os trabalhos e o nosso cronograma de aulas, né, que nós vamos fazer links, vídeos, né, para enviar, e aí eu mando para dar uma olhada, se puder dar alguma sugestão, porque nós estamos na questão do problema da pesquisa também, e aí essa orientação, tá? Não, maravilha, Lu, maravilha. Tá, obrigada, então, prof. Mas a princípio é isso. Então, nós já temos esboçado que vai ser 12 semanas de intervenção. Isso, 12 semanas de prática, né? De prática. E aí depois fica nossas conclusões, né? Fica os resultados do nosso questionário, o antes e o pós, né? Para ver esses níveis de... Porque nós estivemos conversando com alguns pais, né? Que a criança, algumas estão entediadas. Apesar de aula remota, estão se sentindo entediadas. Então, nós vamos usar essa proposta para trazer algo diferente para elas nesse período. Que é a atividade física com atividades lúdicas, recreação, brincadeira, desafios. Então, que elas sigam e os pais vão participar desse grupo que nós vamos organizar no WhatsApp. É um grupo fechado no WhatsApp para elas receberem essas atividades. Maravilha, muito bom. Show de bola. Tô curioso. Tá bom, senhor. Vamos enviar, então. Obrigada. A princípio é isso, então. Passa as ordens. Suzana? Sim, professor. Tu tinha levantado a mão ou foi só um teste? Não. Na verdade, acho que foi sem querer. Tá bom. Gente, então assim, tá? Essa semana vão formando, já colocando os grupos lá, e se tem uma ideia de temática, eu vou começar a cutucar vocês por ali, tá? Que a gente vai amadurecendo as ideias, vai vendo o que vocês precisam, se alguém vai precisar documento de autorização de imagem e tudo mais, a gente vai moldando. Qualquer projeto é bem-vindo, tá? Então, por exemplo, tem no outro campus lá, tem uma galera que vai fazer projeto para ajudar os colegas, tá? Para colegas que estão com dificuldades, momentos de conversa, momentos de, explode teu problema aqui, buscar alguém da psico para estudar e conversar junto. Então, N projetos podem surgir, tá bom, meus queridos? Foi um prazer estar com vocês aqui com as 2 horas de aula, uma disciplina assim, olha, hoje ganhei a meia-noite. Boa noite para vocês. Ô, Felipe, eu tenho uma pergunta. Claro. Eu preciso que tu me responda. Exato. Olha só, sobre o projeto, tá? Eu conversei com o meu grupo ali, bem por cima, mas a gente poderia realizar esse projeto com os colegas da disciplina? Com certeza. É comunidade social? Poderia sim. Tá ótimo. Era só isso. Maravilha. É qualquer projeto social. Exato. Que tu agregue para o outro, entendeu? Que tu faça algo para o outro, para a tua sociedade, tá? Isso não quer dizer que seja um projeto também. Pode ser algo que a gente faça para alguém, não necessariamente vai virar um projeto depois. A gente pode fazer ali em cima disso, trabalhar o projeto. Isso, a gente vai moldar ele. Uma ação. Isso aí, resumiu a palavra. Uma ação. É uma ação. Agora eu tô começando a entender, então, porque eu tava com um nó na minha cabeça. Ela me explicou e não entendia. É isso aí. Ela ganhou flor. É o drama da Andrea. É que eu fico na dúvida.